pouco mais nesse assunto que você domina mais aí, né? Que é a questão do bullying. Eu quero saber um pouco da sua infância, né? Sei que eu já comentei que você tem um background jornalístico, né? Mas vamos entender melhor aí. Quando você era criança, quando você estava estudando lá com o Kelvin na escola, você já pensava em seguir esse caminho de jornalismo? Ninguém nunca me perguntou da minha infância. E eu sou neuroeducadora, ou seja, eu já estudei todos os traumas possíveis. Sim. Glaucio, minha infância, eu sempre fui uma menina muito quieta. Apesar de ser bastante, assim, comunicativa na escola, em casa eu ficava muito tempo pintando. Eu sempre gostei muito de arte, né? Então, eu lembro dos meus 8 anos, depois eu fui fazer teatro, com o Kelvin sabe? Depois eu fui fazer teatro. Eu sempre fui da arte, assim, mas ao mesmo tempo que eu era da arte, eu me escondia. A primeira coisa que eu fui fazer quando eu era criança, eu fui participar de um coral, que eu lembro. E eu sempre tive a voz muito aguda, né? E um dos professores de coral, ele parecia Jesus Cristo, assim. Ele era um professor que eu admirava. E eu ficava escondida ali no canto. Eu sempre queria me esconder. E aí, ele falava assim, Maria, pra cá, vem pra frente. Nossa, mas eu ia assim, bufando. Eu ia irritada, porque eu não queria aparecer. E de vez em quando eu tenho até hoje. Tem horas que as pessoas falam assim, nossa, Maria, gosta de aparecer, gosta de falar. Mas tem hora que não. Tem horas que não. Tem hora que me dá um negócio assim, eu falo, não tô afim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fui trabalhando e desenvolvendo essa habilidade em mim. Na igreja, por exemplo, né? Na igreja, eu molhava todo o papel. Minha mãe me levava, isso tudo criança, né? Uhum. Ela me levava para a igreja e aí a professora via que eu lia bem e me colocava para ler a primeira leitura, a segunda leitura, me dava. Ai, Maria, você vai ler. E eu suava, eu molhava o papel, me dava um negócio ali, porque eu falava justamente no microfone. Eu nunca imaginei fazer jornalismo naquela época, né? Nunca imaginei, eu não estava nem no teatro nessa época ainda. E eu sempre fui aquela menina meia que se dava bem com todo mundo, mas ao mesmo tempo envergonhada, porque eu tenho um lado introvertido. Ao mesmo tempo que eu sou extrovertida, brinco muito, eu também tenho o meu lado introvertido, que é o da escrita, que é o da pintura, da arte, coisa que eu fui entendendo, assim, ao longo do autoconhecimento, né? Fazendo muita terapia. Aí depois você passou pelo período escolar, né? Como você comentou há pouco. E como que então você caiu no jornalismo? Você passou por algum outro curso antes ou decidiu pelo jornalismo e por qual motivo? Olha, a minha vida, Glaucio, é muito engraçada, porque a vida foi me conduzindo ao que eu faço hoje. Se eu pudesse escolher, eu não faria. Mas quando a gente já tá e tá numa missão, é essa missão que a gente precisa seguir. Mas na época, eu tinha 16 anos, quando eu descobri o diabetes tipo 1. E a gente não estudava mais junto, né? Nessa época aí. A professora de história, linda, maravilhosa, eu adoro contar essa história, porque ela me descobriu, assim, né? Ela que foi que me descobriu. Ela pediu um trabalho que falasse sobre a ditadura militar na época. E aí, eu sabia que o diretor do teatro onde eu tinha bolsa de teatro, ele era um grande jornalista, né? Hoje ele é aposentado, Gilson Filho, é filho de Ribeirão também. Ele entrevistou Paulo Freire, né? Então, é um jornalista, assim, incrível, de renome, assim... E aí, eu falei, poxa, eu vou entrevistar o Gilson, que ele ganhou o Prêmio Herzog na época e tal. Eu falei, nossa, eu vou entrevistar o Gilson. Isso num trabalho de história, assim, da professora, né? Sim. Cheguei... É que eu levo as coisas a sério. Eu levei meu TCC muito a sério também, mas depois eu vou explicar no futuro. Sim. E aí, eu peguei entrevistando ele, ele me disse algumas coisas, assim, que é o que eu vivo hoje, né? Por exemplo, a violência. Ele andou muito por favelas
entrevistou muitos adolescentes que morriam, né? Capa de jornal, ele pegava muito casos assim em São Paulo. E aí ele falou, Samara, eu decidi abrir esse espaço aqui, o teatro, porque eu cansei de ver adolescente morrendo, né? E na época eu fiz algumas perguntas para ele, depois no final ele falou assim, você já pensou em fazer jornalismo? Eu tinha 16 anos, oi? Jornalismo? Aí eu perguntei, mas assim, como que é a profissão para ele? O que você tá fazendo agora, né? Mas na época era tenho 12 anos de formada, né? Na época eu sou da época do impresso, eu trabalhei no jornal impresso muito tempo, eu amo impresso, revista, eu trabalho até hoje escrevendo online, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito da escrita. E aí, ele falou assim, você faz boas perguntas. Só que na época eu queria fazer artes plásticas, porque eu desenhava, gostava de desenhar, e ao mesmo tempo eu tava em dúvida se eu ia fazer artes cênicas, e aí eu falei, as duas coisas eu vou morrer de fome. O jornalismo também, mas eu acho que o jornalismo tem mais, sei lá, eu falei, se o Gilson, que é jornalista há muitos anos na área, viu em mim, eu falei, vou tentar o vestibular. Mas antes de tentar o vestibular de jornalismo, eu tentei história. Eu tentei, assim que eu, com 17 anos, eu tinha passado em História, se eu não me engano, em Araraquara. Só que eu tinha que morar em República, essas coisas assim. Eu tinha acabado de descobrir o diabetes tipo 1, minha mãe falou, você não vai. Uhum. E eu também não sabia nem o que fazer com a insulina, assim. Eu tava descobrindo o universo do diabetes tipo 1 e pra mim eu ia ser bem complicado. Eu era muito nova. E aí eu falei, bom, mãe, então eu vou tentar jornalismo aqui, né? E aí passei, né? Fiz Barão de Mauá, faculdade particular e tal. Mas eu fui me encantando, assim, pelo jornalismo. Até hoje eu amo minha profissão, embora eu também já quis correr várias vezes, né? E vindo pra cá, um colega meu que trabalhou na área também, ele acompanhou o meu primeiro estágio em jornalismo. E ele falou, Samara, quem te viu, quem te vê, hein, minha filha? Que eu não falava muito, né? Eu era mais quieta, né? Assim, falava, assim, na faculdade, entre os amigos, mas, assim, no estágio, no trabalho, eu era mais... Mais retraída. retraída,